Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Aleluia. Os irmãos, pode tomar assentos, por favor? Nessa oportunidade eu quero louvar a Deus, sempre agradeço a Deus por isso e louvo a Deus pela vida do nosso pastor Edson e toda essa igreja. E como é bom fazer parte desse ministério, né? Como é bom. É o belemita, né? Glória a Deus por isso. Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada? Por gentileza, abra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2. Vamos estar trazendo nessa noite, um culto de portas abertas, e vamos estar trazendo uma palavra evangelística nessa noite. São Marcos, capítulo de número 2, quantos achou o texto? Diz amém. Amém. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até a ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhe: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas, para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Queridos, confesso aos irmãos que quando leio esses versos, eu fico maravilhado. Eu fico realmente maravilhado pelo fato de observar cada detalhe a respeito dessa passagem bíblica. Depois de uma viagem cansativa, fazendo o evangelismo e missões, Jesus está de volta em Cafarnaum, na casa do seu velho e amigo Simão Pedro. Jesus, ele volta a Cafarnaum, não para outros motivos, a não ser para descansar um pouco, para repousar um pouco na casa de Pedro. Ele estava cansado da missão. Longe disso acontecer, quando Jesus vai até a casa de Pedro para repousar um pouco, até porque o mestre não era de ferro, como muitos pensam, o Superman, o homem de aço. Jesus era de carne e osso, igualzinho eu e você. É por isso que ninguém melhor para nos entender, para compreender nossos defeitos, nossos problemas e nossas limitações, do que o próprio Jesus. Jesus, ele é psicólogo dos psicólogos. Ele é aquele que puxa a cadeira do Salmo 40
Ele senta com você, ele escuta você, depois ele te medica através de um diagnóstico e diz para você: meu filho, minha filha, receba ânimo, receba graça, receba força para caminhar a tua jornada aqui na terra. Jesus é psicólogo dos psicólogos, e ele está de volta em Cafarnaum. Cafarnaum, sim, exatamente, em hebraico, Kifarnashum, ou seja, a aldeia de Naum. Era o sítio da antiga aldeia de pescadores. Situa-se ao lago de Quinerite, um mar da Galileia, a 2,5 quilômetros a nordeste de Itaguibá. Agora escute, querido, Cafarnaum tinha uma grande importância na vida de Jesus. Ele morou nesta cidade por um período de 2 anos. Segundo os estudiosos, Jesus morou 2 anos nesta cidade, Cafarnaum. Jesus não foi a Cafarnaum para fazer um simples passeio de recordação. Não, senhor. Ele mesmo disse em João 4:34: a minha comida é antes fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, quando vai a um lugar, ele já tem propósitos definidos para realizar a sua obra e a glória de Deus ser manifestado naquele lugar. Sim, é verdade, quando convidado para um casamento em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Chegando em Naim, ressuscitou o único filho daquela viúva. Foi até Betânia e ressuscitou a Lázaro de 4 dias. No lago de Genezaré, providenciou uma pesca maravilhosa. Foi até Galileia e era necessário passar por Samaria. Em Samaria, junto à fonte de Jacó, salvou uma samaritana. E tantos outros lugares, quando Jesus ia, alguma coisa acontecia. E eu quero nessa noite profetizar: Jesus está aqui, e se Ele está aqui na casa, alguma coisa diferente vai acontecer aqui nessa noite. Deixa eu ver quantos creem além de mim. Deixa eu ver em nome de Jesus. Então nessa noite se prepare, porque Jesus, Ele está na casa. O texto de Marcos, no verso de número 2, diz que muita gente estava na casa. Soube-se que estava em casa. O evento que parece ocorrer em uma casa comum, judaica. As casas ali da pequena Caná de Cafarnaum eram de teto plano, eram pequenas. E segundo alguns arqueólogos, as casas daquela época, elas eram muito pequenas sim, porque elas mediam 16,17 metros quadrados. Então torna-se uma justiça entender literalmente que toda a cidade estava dentro da casa de Pedro. É verdade que o texto diz que havia muita gente dentro da casa de Pedro. Agora, eu trago uma pequena reflexão, aqui uma orientação bíblica para nós. Queridos, se muita gente estava na casa de Pedro, o que foi que atraiu as pessoas para a casa de Pedro? Se Pedro não tinha na sua casa uma sauna, se Pedro não tinha na sua casa um campo de futebol, se Pedro não tinha na sua casa um belo chuveiro para se banhar, se Pedro não tinha na sua casa um sofá sofisticado de última geração, se Pedro não tinha na sua casa nada que atraísse as pessoas para lá, e o que foi que atraiu as pessoas para dentro da casa de Pedro? Diga comigo: a presença de Jesus.
A presença de Jesus. A presença de Jesus. O que atrai Jesus, o que atrai as pessoas para os lugares, não é o nosso terno, não é a nossa gravata, não é o nosso paletó, não é o nosso sapato, não é o nosso perfume, mas o que atrai as pessoas é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus no nosso lugar. A presença de Jesus está aqui nessa noite. Quantos podem sentir a presença dele aqui? Jesus está presente dentro desta reunião. O negócio era tão bom, pastor, ali dentro da casa de Pedro. Era tão gostoso, a palavra, Jesus ensinando. Agora imagina se Jesus fosse cobrar para palestrar, para dar uma palestra. Ai, irmãos, ainda bem que Jesus, ele não cobrava para dar palestra. E tinha muita gente ali ouvindo Jesus. As pessoas que estavam ali comiam cada palavra que saía da boca de Jesus. Eu acredito que os demais que iam chegando, me dá lugar, me dá o assento. E ninguém queria sair do seu lugar. Ninguém queria sair do seu assento para dar. Às vezes é a gente, não é? A gente está aqui ouvindo o pastor falando, pregando, palestrando. E é uma bênção. E a gente fica admirado, e às vezes a gente não quer nem sair do lugar. Chega alguém aí, não, aqui não, olha, vai um pouquinho mais para frente aí, mas agora eu não quero sair, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Agora imagina Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que nunca cursou uma faculdade teológica, mas ele ensinou para doutores, ainda com 11, 12 anos de idade. Jesus está no púlpito da sinagoga, e ele pega o livro da lei, ele abre no profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Alguém olha para Jesus, aquele menino infante, e o profeta diz, e o seu rosto era cheio. Cheio fala da sua seriedade. Jesus era sério. Tem pessoas que pensam que Jesus, ele era o bonitão, o Giannichini da vida. Ah, Jesus era aquele galã de novela. Não, senhor, Jesus era queimado pelo sol. O profeta disse que nenhuma aparência havíamos para que o desejássemos. O que atraía as pessoas até Jesus não era a sua aparência. Jesus não tinha aparência, mas ele tinha graça, ele tinha presença, ele tinha um som de Deus para atrair as pessoas. As pessoas ouviam, olhavam para Jesus e diziam: quem é esse? Era o sabichão da época. Aí alguém dizia para ele: não conhece não? Não, é o filho de Maria. Sim, com José, o carpinteiro. Ah, é, mas como é que pode um menino desse falar palavras não as tendo aprendido? Ele fala palavras que a gente nunca ouviu. Aí alguém chega e diz: olha, mestre, estão perguntando aí por que o senhor fala palavras tão difíceis. Aí ele diz: as palavras que eu vos falo não é minha, mas do Pai que me enviou. Havia ali escribas e fariseus, os suprassum, homens treinados nas escrituras, tentando pegar Jesus em alguma falha. É sempre assim, aqueles que se dizem mestre nas escrituras e querem muitas vezes nos envergonhar. A Bíblia diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, precisamente querendo sufocar-nos. Sufoca-nos com suas críticas, sufoca-nos com suas falsas percepções. Eles não têm poder para ler nossos pensamentos, mas querem nos envergonhar. Mas é de balde, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quantos crê que Jesus está com você? Quantos crê? Glória a Deus. Jesus está conosco. Havia naquela pequena cidade um paralítico, irmãos, também. Um homem paralítico, sim, um homem entravado, que havia em sua cama de palha
sendo ele uma pessoa que dependia de favores, como por exemplo, para ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa, ir ao passeio e tantas outras necessidades essenciais. Mas apesar de sua paralisia, ele sem dúvida alguma era uma pessoa querida. Aquele homem paralítico, ele era uma pessoa querida, era uma pessoa, e percebemos isso pela maneira não só de um, mas de 4 amigos se disponibilizaram para ajudá-lo. E que bom que esse homem aqui, ele tinha amigos. O que teria acontecido se este homem paralítico não tivesse amigos? Ele estava estirado em um leito, e se esse homem não tivesse amigo, como seria a vida deste homem paralítico? Como seria a sua vida? Ah, irmãos, ele estava retirado e estirado naquela cama, mas ele tinha amigo, e que bom que ele tinha amigo. E você tem sido um verdadeiro amigo? Você tem amigos? Tem feito amigos? Porque tem pessoas que vivem a vida toda, mas nunca faz amigos na vida. Nós somos seres relacionais, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de amigos. E vamos fazer aqui um contraste entre esse paralítico aqui, do capítulo 2 de Marcos, e o paralítico do capítulo 5, lá de Lucas. Sim, aquele paralítico do tanque de Betesda. Ou você não se lembra? Aquele homem já estava ali há 38, quantos anos? 38 anos. Ele estava ali tentando mergulho, mas ninguém se disponibilizava para levar o homem, para ele dar o seu mergulho e voltar curado. Por quê? Talvez este homem fosse um homem reservado, aquele do tipo que não gosta de fazer amigos. 38 anos, nem os próprios familiares apareceram ali para ajudar, para dar uma força. Não tinha amigos, não tinha ninguém. Pessoas assim sofrem por resto da vida, sofre por toda a vida, porque não soube fazer amigos. Mas esse paralítico foi diferente. Ele não tinha um só, mas ele tinha 4 amigos que foram lá, que pegaram ele e que levaram até a presença de Jesus. Como é bom ter amigos, como é bom ter amigos, como é bom ter amigos. E eu faço uma pergunta aqui nessa noite: quanto vale para você um verdadeiro amigo? Davi e Jonatas eram amigos, e a Bíblia diz, até o fim da vida, das suas vidas. Queridos, isso para os dias de hoje é muito forte, porque muita gente não quer mais ser amigos. Não, mas esse paralítico, ele tinha amigos. E os homens disseram, vamos até lá, vamos buscar o nosso amigo. Jesus está na cidade, Jesus está na casa de Pedro. E foram lá os 4 homens, e pegaram ele, arrumaram ele, deitaram ele naquela maca. Cada um pega numa ponta da cama, e aí vai levando o homem com muita dificuldade, até a casa de Pedro. Mas quando chega lá, o problema, a multidão não deixava passar o homem paralítico. Eles tentaram pela porta da frente, não tiveram sucesso. Tentaram pela porta dos fundos, também não tiveram sucesso. Ainda bem que um daqueles homens era estratégico. Ele usou a estratégia. Ele sabia que as casas ali em Cafarnaum, naquela pequena vila de Caná da Galileia melhor, eram de teto plano e baixa, e havia uma escada que dava acesso do lado externo até
até o telhado da casa. E um dos 4 disse: não, já que não podemos entrar pela porta da frente, então vamos por trás, vamos entrar, pegar a escada que dá acesso ao telhado. E eles foram pela escada externa e subiram com o homem com muita dificuldade e chegaram até em cima do telhado. E o telhado não era difícil de remover. Por quê? Porque era 1 metro de diâmetro de um caibro para o outro. Não era difícil de remover um telhado como esse. E tentaram e destelharam, removeram o telhado, e com muita dificuldade foram descendo aquele homem até a presença de Jesus. Mas escute, alguém que estava dentro da casa, alguém que estava ouvindo Jesus, alguém que estavam ali, mas que não era crente, era religioso, porque há uma diferença do religioso para o crente. Então alguém que era religioso, que estava ali pensando para pegar Jesus em alguma falha, logo começou a reclamar, a resmungar, a dizer: como é que pode vocês atrapalhar um momento como esse? E pedaços de cacos de reboco caíam na cabeça dos homens de paletó que estavam ali dentro, e ficaram tudo incomodados. Mas como pode? Tem pessoas que se incomodam com tudo. Você sabia que tem crente que ora às vezes um pouquinho alto, aí o outro olha e diz: como pode? Ele está atrapalhando a minha oração, ele está atrapalhando, mas se incomoda com tudo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que nem faz e nem deixa o outro fazer. Tem pessoas que ao invés de ser bênção, ele é um atrapalho, porque ao invés de ser crente, ele é um religioso. Mas Jesus, ele não chama simplesmente religioso, ele quer saber se você é crente. Jesus disse para Tomé: seja crente, seja crente. E eu sou crente com muito orgulho. Eu não sou um simples cristão, eu sou crente salvo em Jesus de Nazaré. Todos ficaram incomodados ali naquele momento, porque na proporção que vão descendo o paralítico, alguém fica incomodado. E tem pessoas que se incomodam com tudo, mas a gente sabe que isso às vezes é normal. Pessoas se incomodarem, não conseguem alcançar o outro, o próximo, e vai dizendo: só ele e eu não, porque ele e eu não, porque ela e eu não. Ah, irmãos, é igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando saiu de casa, ele gastou tudo que tinha, mas na volta, o pai recebeu ele com uma grande festa, matou lá um bezerro, fez uma festa enorme. E o irmão, quando chegou, disse: ué, por que é que estão fazendo festa para ele? Eu já estou aqui há tanto tempo e meu pai não me viu. Meu pai não sabe que eu preciso também de festa? Por que isso? Ah, queridos, é assim que acontece muitas vezes. Alguém, às vezes Jesus salva o camarada hoje, transforma ele, muda ele. Amanhã ele está aqui na igreja, de terno e gravata. Jesus dá o dom da palavra, ele começa a pregar. Aí alguém diz: como é que pode? Eu já estou aqui há 10 anos, há 20 anos, e o pastor não me viu ainda. É porque o negócio que Deus tem na vida dele é diferente do que Deus tem na sua vida. Então vai aprendendo, porque a tua vez vai chegar em nome de Jesus. Quando descer o paralítico até a presença de Jesus, uma coisa maravilhosa acontece. Ah, irmãos, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Quando o homem está na presença de Jesus, os 4 homens e o paralítico, aí Jesus olha para os 4 homens, e Jesus diz assim, Jesus, a Bíblia diz, e vendo-lhes a fé. Observe que o texto está no plural. Jesus, ele diz, e a Bíblia diz, Jesus vendo-lhes a fé. Por que Jesus não
viu a fé simplesmente do paralítico. Por que a Bíblia não diz? E Jesus vendo a fé do paralítico. Por que Jesus não viu a fé do paralítico? Primeiro que o paralítico nem fé tinha. O paralítico nem crente era. Ele já foi ali carregado por 4 homens que conhecia Deus, que tinham o coração cheio de fé, porque eles tinham fé. Jesus vendo-lhes a fé dos 4 homens. Mas espera aí, como é que se vê a fé em uma pessoa? Como que se enxerga a fé no coração de uma pessoa? É através das suas atitudes, através do seu trabalho. Quanto mais você trabalha para Deus, mais Jesus vai vendo a tua fé. E Ele vai acrescentando a tua fé. Só se vê a fé na vida de uma pessoa através das suas atitudes. Jesus, Ele quer enxergar a fé na tua vida hoje. Será que Jesus, olhando para você, Ele vai conseguir enxergar a fé no teu coração hoje? Será que Jesus vê a fé no teu coração? Jesus viu a fé dos 4 homens. Aí Jesus olha para o paralítico. Aí sim, depois que Jesus vê a fé dos 4 homens, aí Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas espera aí, Jesus também trata de algo aqui tão maravilhoso. Por que Jesus não disse logo, vendo a fé dos 4 homens, por que Jesus não disse: olha filho, levanta, estás com saúde, levanta agora, você vai andar porque você está curado? Não, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque com Deus é diferente. Deus não trata primeiro o físico, para depois o espiritual. Primeiro Deus trata o espiritual, a alma, para depois tratar a situação física. Jesus disse para o homem: perdoados estão os teus pecados. Agora sim, você está salvo. Aí agora eu vou fazer a minha obra na sua vida. Levanta, pega o teu leito, enrola ele, coloca sobre o teu ombro e vai para a tua casa, glorificando o meu nome. Jesus fez algo aqui tão tremendo na vida deste homem. Jesus fez algo tão tremendo na vida deste homem que nunca mais ele esqueceu em toda a sua vida. Por que Jesus, quando cura aquele homem, ele pega o leito dele e parte em retirada para casa? Porque Jesus não queria que ele voltasse mais à vida, a viver a vida de paralítico, a vida de paralisia. Tem pessoas que recebem tanta bênção de Deus, tanta coisa de Deus, tanta graça de Deus, mas está lá em casa e parece que não tem responsabilidade. Eu não falo, irmãos, de pessoas que às vezes trabalham longe, tem que pegar ônibus, metrô, tem que pegar trem, e às vezes é 3 horas de viagem, tem que fazer o impossível para estar. Mas você que pode, esteja na casa de Deus, venha para a casa do Senhor. Você sabia que tem muitos crentes em casa que estão se queixando de problemas, de situações? Ah, mas por que isso? E por que aquilo? E Satanás, ele se apodera dessas atitudes de muita gente. Por quê? Sabe o que Satanás ele quer fazer? Ele quer te paralisar. Ele quer te paralisar dentro de casa. Ele quer te engessar para você não ir mais à casa de Deus, para você não fazer mais nada para o Senhor. Mas nessa noite é diferente, porque a Bíblia disse para nós, Jesus falando: pega o teu leito, enrola e vai para a tua casa, glorificando o meu nome. Quantos podem exaltar o nome do Senhor nessa noite? E aquele homem foi para casa, glorificando o nome do Senhor. Porque Jesus não se importou com quem estava ali em sua volta.
Os homens treinados nas escrituras, peneirando cada palavra que caía da boca de Jesus, que saía da sua boca. Os homens estavam lá peneirando as palavras para pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, mas foi de balde. Estava ali os suprassum, os homens que conheciam o Antigo Testamento de cós salteado, mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus conhecia bem mais do que ele. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, Ele é em todo o tempo. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Ele é o eu sou. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está presente em nossas vidas. Ele está presente. Eu não quero me prolongar, mas nessa noite eu gostaria, mediante esta palavra, uma palavra simples e de reflexão para nós. Eu queria saber nessa noite, irmãos, se há alguém não evangélico ainda entre nós. Tem alguém ainda aqui que veio trazido pelo Espírito Santo, convidado pelo Espírito Santo? Tem alguém que veio ouvir a palavra de Deus nessa noite? Levanta a mão assim comigo. Tem alguém aqui que ainda não é crente, que está afastado ou desviado da presença de Deus? Tem alguém aqui? Levante a mãozinha, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Parece que todos são crentes, né? Um culto como esse, todos são crentes. Levante a mão, só os crentes. Levante a mão os crentes. Aleluia. Todos são crentes, pastor. Então, preguei para os crentes. E às vezes crente precisa também, né? Crente precisa também. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele é muito mais do que você pensa que Ele é. Jesus, Ele pode muito mais do que você imagina que Ele pode. Jesus, Ele é aquele que Ele faz como lhe aprai. Tudo que Jesus faz é dentro da sua vontade. E eu gostaria nesse momento, antes de encerrar a minha palavra, que você, com a permissão do nosso pastor, se colocasse de pé. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de fazer mais para Jesus, que gostaria de estar mais empenhado para o Senhor. E se você sente o coração arder, a chama arder no teu coração, para fazer um pouco mais para o Senhor Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você vai colocar a mão no seu coração e nós vamos orar. Agora eu quero te convidar para uma coisa. Eu quero te convidar para que você olhe para os céus. Mas espera aí, não precisa levantar a cabeça para olhar para os céus, porque não se olha para os céus levantando a cabeça. Só se olha para os céus com os olhos fechados. E quando você fecha os olhos, a tua alma, ela ora bem. O teu espírito, ele ora bem. A tua comunhão com Deus, ela fica mais estreita. Então, olha para os céus neste momento. E nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando nesse momento. E nós vamos estar intercedendo pela tua vida. Nós vamos estar intercedendo por você, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, fecha teus olhos, Pai. Nessa noite nós ministramos a tua palavra. A palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que liberta. É unicamente a tua palavra, Senhor. Eu ministrei aquilo que estava no meu coração. Uma palavra rápida, uma palavra simples, mas uma palavra poderosa. Uma palavra que liberta, uma palavra, meu Deus, que quebra corrente, que quebra coração de pedra, uma palavra, meu Deus, que conscientiza, uma palavra que conscientiza a tua
tua igreja a voltar para os princípios, Senhor, da tua palavra. Como é bom estar na tua presença, como é bom ouvir a tua voz, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom estar diante de ti, como é bom estar diante da tua igreja. Meu Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora, por este crente que entrou aqui nessa noite, que precisa de força, que precisa de graça. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de fortaleza, espírito de graça, espírito de poder. Toma conta da tua igreja, toma conta dos teus filhos, toma conta de cada um deles nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma conta, fortalece, dá graça, dá força. Toma conta dos teus filhos, toma conta, Senhor, neste momento. Abraça este coração que precisa, ó Deus, de um abraço do céu. Essa mulher, este homem que entrou aqui nessa noite, fraquinho, Senhor, querendo baixar as armas, querendo desistir, mas em nome de Jesus, acrescenta a fé. Olha para dentro dele, a fé que está ativa dentro do seu coração. Então nessa noite, recebe ânimo de Deus, recebe graça de Deus, recebe força de Deus, recebe e sai daqui como baluarte na presença diante de Deus. Sai daqui como baluarte, sai daqui como gigante, sai daqui na presença de Deus, dizendo: eu estou na presença dEle e Ele está comigo, em nome de Jesus.